Começando o último dia da viagem, ontem no fim aconteceu o que eu temia, acabou minha bateria. Começando o último dia da viagem, ontem aconteceu o que eu temia, acabou minha bateria. O bom é que deu pra, tipo, pegar o último trem, né? Ver certinho qual que era o trem e ver qual que era o transporte que eu tinha que pegar para voltar pro hostel, mas não tinha internet para conferir se eu tava indo na direção certa. Então eu tive que lembrar exatamente onde é que eu tinha pego e tal para conseguir chegar direitinho em casa. Mas deu tudo certo, só que eu tava tão cansado que eu nem jantei. Só comprei uma besteira ali na máquina de vendas ali do hotel mesmo. Comi tipo um Snickers, era isso. E eu não tava nem com um pique pra tomar banho, mas no fim, pelo menos isso eu fiz. E enfim, agora fiz o check-out e vou aproveitar o último dia em Munique. Não tem muito o que fazer e na verdade eu tô até pensando em voltar mais cedo do que eu tinha pensado. Eu tava pensando em pegar um trem pra voltar às 4h30, mas talvez até antes, porque não tem muito o que fazer hoje. Eu deixei estrategicamente poucas coisas pra fazer hoje. Isso foi bom porque eu tô bem cansado, minhas panturrilhas já estão doendo assim, eu recém acordei. Mas é isso, o dia tá bem bonito, tá bem mais quente que nos outros dias, tanto que eu tô menos agasalhado. Eu tinha pensado só 2 pontos pra hoje. Tenho tipo um castelo aqui, meio um castelo, tipo um palácio assim, e ir no Parque Olímpico, que também é bem bonito. Talvez eu vou procurar alguma coisa pra comer, se bem que eu nem tô tanta fome assim. Então não sei, eu vou vendo. Resolvi antes de ir nos lugares que eu queria, resolvi dar uma última passada aqui na Asamkirche, que é uma igreja muito louca que tem aqui em Munique. A igreja é tipo assim, pelo que eu entendi, o cara constrói ela mais pensando na arte mesmo do que de fato vai ter uma missa ali, sabe? Tipo, ela é mais pela obra de arte do que pela função dela como prédio, como templo para congregação e tal. Então ela é uma igreja muito absurda, assim, tipo, muitos detalhes e eu não sei se aquilo ali é ouro, mas eu imagino que é ouro, então tem muito ouro nessa igreja e eu não podia deixar de passar nela de novo. Parece que ela tá fechada, mas é essa daqui, ó, essa igreja aqui. De fora tu não dá nada, mas de dentro é uma coisa absurda. Parece que tá fechado porque ninguém tá entrando. Mas o bom é que eu gravei vídeo sexta-feira, então eu vou botar junto. Muito louco essa igreja. Esse parque aqui é bem bonito. Esse parque do palácio aqui. Eu não vou nem tentar pronunciar, até porque também eu não lembro direito. Mas é muito, muito bonito mesmo, é bem calmo. Não tem muita gente, talvez seja porque hoje é Páscoa. Inclusive isso é uma coisa que tá passando pela minha cabeça. Essa é a primeira Páscoa que eu passo sozinho, assim, né? Já tô no outro lado do mundo, já não tô com a minha família. E ainda eu vim pra Munique aqui sem ninguém, vim sozinho, né? Mas olha aqui, olha esse parque, que massa. Bem bonito. O dia tá bem bom, tanto que eu tô quase de manga curta aqui. E, cara, esse parque, que paz que tem aqui, velho, tá louco. É um dos últimos pontos que eu vou passar antes de voltar. Ainda não sei se eu vou almoçar por aqui ou se eu vou direto pro último ponto que eu quero. Daí almoço e volto. Cheguei no último ponto da viagem inteira, que é o Parque Olímpico. Eu não sei exatamente de qual Olimpíada é essa daqui. Eu vou chutar que é a Olimpíada de 96. Meu segundo chute, se não for, é de 84. Se não for nenhuma dessas duas, eu sou burro. Mas é um parque muito massa. Aqui tem uma estátua aqui, né? Isso aqui é só uma parte do parque. Ele é bem grande, tem bastante coisa aqui. Tem umas quadras de tênis ali. Tem aqui, acho que esse aqui é o estádio de futebol, peraí. Esse aqui é onde rola o futebol. E
imagino que outros esportes. É bem bonito aqui também. Munique tem muitos e muitos parques. E ele é aberto, né? Não precisa pagar nada. O pessoal vem aqui, anda de bicicleta, corre. E eu vou tentar procurar alguma coisa pra comer aqui também. Achei um lugar pra almoçar. Tem aqui um restaurantezinho aqui dentro do parque que, por sorte, estava aberto num domingo e feriado de Páscoa. É muito raro eles abrirem. No caso, é muito raro ter coisas abertas, né? Esse aqui provavelmente deve ficar aberto sempre. Enfim, decidi voltar pra casa antes. Tem o mesmo trajeto que eu vou fazer daqui a 1 hora. Então tô correndo agora até a estação principal da cidade. Se eu não conseguir pegar esse, até tem outros mais cedo. Só que daí é um trajeto um pouco diferente, um pouco mais demorado. E eu teria que trocar de trem 2 vezes em vez de ter que trocar só uma vez. Que é o que eu vou fazer. Então nem vou explorar tanto o parque, mas não tem problema. Não é a primeira vez que eu tive aqui. Igual foi bem legal e eu tô bem cansado, quero voltar pra casa mesmo. Valeu muito a pena essa viagem. Acho que chegando em casa eu vou pensar um pouco mais e vou contar como é que foi, o que eu aprendi aqui e essa experiência de viajar sozinho. Finalmente em casa de novo. Cheguei aqui na universidade, agora tô indo pro meu dormitório, que é tipo o último. Enfim, a viagem de novo, né? 4 horas para voltar, mas foi a parte menos cansativa de todas as viagens que eu fiz, foi a menos, porque eu acho que eu não estava estressado com bateria de celular, não, enfim, não estava tão cansado assim, porque não foi de manhã, né? E nossa, que vento forte. O dia tá bom até, tirando esse ventinho agora, a temperatura tá boa aqui. E agora descansar. Eu não sei o que eu vou inventar agora para aproveitar o final do dia, mas é isso. Dar uma descansada e amanhã é segunda, mas amanhã é feriado ainda aqui na Alemanha, porque eles fazem feriado na sexta e na segunda de Páscoa. Então vai ser bem bom. Bom, para encerrar, eu tô gravando isso aqui já faz um dia que passou a viagem, então já voltei para casa, descansei, já pensei um pouco. Eu acho que foi bem proveitoso, assim, falando primeiro das cidades. Munique não era a primeira vez que eu visitava. É uma cidade muito boa, assim, se tu gosta mais da parte histórica, né? Tem bastante prédio antigo, bastante igreja antiga. Eu não sei o quanto daquilo ali é preservado, porque tem essa questão na Europa que muita coisa foi destruída nas guerras e eles reconstruíram baseados, às vezes, em registros que tinham e tal, ou faziam do zero diferente. Mas principalmente a parte da Old Town ali, Altstadt em alemão, é bem legal e tu ainda tem aquele feeling medieval, assim. Munique também é bem massa porque tem muito parque e não tem tanto prédio muito alto, então tu não se sente esmagado, sabe? Quando tu pensa numa cidade grande, às vezes tu pensa em São Paulo, Nova York, tu pensa em cidades assim que os prédios enormes e as ruas pequenas, assim, te esmagando, assim, e Munique não dá essa sensação, é uma cidade bem horizontal. Acabei de inventar esse termo. Mas então tem muito parque, os prédios não são tão altos assim, então a sensação de estar na cidade é muito boa. O ponto negativo só é o transporte, que não tem muito trem subterrâneo, que são os mais rápidos. Então se tu quer se deslocar dentro da cidade, geralmente tu tem que pegar ou o ônibus ou o tram, que é tipo um bondinho, que são, assim, são os transportes públicos mais devagar que tem, né? Então eu lembro que às vezes eu queria sair do centro e chegar no hostel, era tipo 4 km e demorava tipo meia hora. E se tivesse um trem subterrâneo, eu sei que ele levaria tipo 15 minutos, sabe? Então isso era um pouco frustrante, assim. Mas é uma cidade que vale muito a pena visitar e tem uma cultura muito forte. Eu nem vi na época certa, digamos assim, que seria ali na Oktoberfest, né? Que é quando a cidade está mais fervorosa, né? Sobre Füssen, para mim esse foi o ápice da viagem, assim. Aquilo valeu a pena por ter ido nela, assim. Se a viagem fosse só aquilo, para mim teria valido a pena. É uma cidade muito massa, bem mais preservada, pelo menos eu acho, assim. Ainda tem alguma coisa revitalizada, mas a estrutura bem medieval mesmo, assim. As ruas pequenas, as casinhas naquele formato, assim, muito massa mesmo. E o que falar dos castelos, né, cara? Tem 2 castelos ali, eu só visitei um deles, que é o mais famoso, que é o Neuschwanstein, que é lindo demais. E assim, eu até paguei para fazer um tour guiado dentro do castelo,
mas não é necessário para curtir a viagem, assim. Tu consegue chegar até o castelo sem comprar nada, sem pagar nada, só pegando ônibus e caminhando até ali. Eles só te exigem o ingresso para realmente entrar no castelo, assim, na muralha ali, mas tu consegue chegar do lado dele sem pagar nada, e já é muito massa, porque o tour é legal, mas não é tanto assim, sabe? Não, o tour é bem rápido e tu não passa por muita coisa. Eu não me impressionei tanto, me impressionei mais de ver ele de fora, assim. Tem as trilhas que tu pode fazer, né? Tanto a normal, que tu chega ali no castelo, que é que todo mundo faz para fazer o passeio dentro do castelo, mas tem umas que tu pode fazer para chegar até na ponte. Tem um outro lugar um pouco mais perigoso que onde eu fui ali, para tu ter uma vista muito insana assim do castelo, que eu acho que eu filmei, acho que eu vou botar nesse vídeo, que aquela vista ali para mim pagou a viagem. Aquilo ali foi sensacional. E de graça, tu só precisa chegar na cidade, né? Enfim, o centrinho é muito bonito. Tem restaurantes legais ali. Bastante sorvete mesmo, estando frio. Isso foi uma coisa bem engraçada também. Não tava tão frio assim, tava 10 graus, que para padrões da Alemanha isso não é tão frio assim. E ainda tinha bastante neve nas trilhas, isso eu achei muito massa, assim. Fazer a trilha na neve foi muito massa. Agora, falando da experiência de viajar sozinho, foi a primeira vez que eu fiz uma coisa desse tipo. Tipo, fazer um passeio sozinho, assim. E eu acho que foi importante pra mim, assim. Tem várias vantagens de tu fazer um passeio nesse formato, que é tu muda o plano na hora que tu quiser, tu monta o plano do jeito que tu quiser, tu faz as coisas no teu tempo, visita o que tu quiser. Então, isso é bem vantajoso. Por outro lado, a solidão, ela uma hora ela cobra. Então eu passei por alguns momentos de tédio, alguns momentos que, eu, tipo, por exemplo, eu estava poupando bateria, porque a bateria do meu celular tá meio viciada, então eu não estava nem escutando música, nem mexendo no celular, e eu estava caminhando e às vezes tu queria ter alguém para conversar junto, sabe? E tu não tem isso. Eu fiquei num hostel, que também foi a primeira vez ficando numa acomodação desse tipo, assim, e no hostel tem um pouco essa vibe de tu tentar conhecer pessoas novas e tal, mas eu acabei não conhecendo ninguém, acho que porque eu tava um pouco com medo, assim, não conhecia muito. Então eu acabei não falando com ninguém na viagem, assim, né? No máximo troquei palavras com algumas pessoas, assim, tipo o pessoal que tava no meu quarto ali no hostel, falei muito pouco, podia ter conversado mais. E também na rua, né? Sei lá, daqui a pouco, não sei. Vai em algum lugar e puxa assunto com alguém, não sei. Não sei como é que faz isso, na verdade. Enfim, eu fiquei bastante só, né? Então, às vezes é bom e às vezes é ruim, assim. Tem momentos que ter alguém para conversar dá um up no teu ânimo, né? E ali não tinha. Eu não sei se eu vou viajar sozinho assim de novo tão breve. Eu pretendo continuar explorando cidades aqui perto. No caso, Munique não era tão perto assim, né? Eu fui mais por causa do feriadão. Mas eu pretendo visitar cidades aqui mais próximas e eu não pretendo fazer sozinho tão em breve, não. Acho que as próximas vezes que eu vou sair, eu vou tentar achar pessoas para ir comigo, que meus colegas aqui de intercâmbio, porque de fato faz falta. Eu acho que a experiência é muito válida fazer uma vez sozinho, mas uma companhia acho que ajuda bastante. Melhora bastante a viagem, eu diria. Bom, esse foi o meu primeiro vídeo gravando uma viagem assim, eu espero que tenha ficado legal. Agora que eu vou reunir tudo e editar e ver como é que ficou, mas eu pretendo continuar gravando sempre que possível. Espero que eu tenha conseguido compartilhar bem essa experiência que eu tive. Se tu assistiu tudo, muito obrigado e fica de olho aí que talvez eu vou postar mais coisas. Quero tentar postar mais coisas.